Olá, pessoal! Vamos agora para a última questão da prova de matemática da UFSC de 2024, que ela nos fala o seguinte: na figura abaixo, os pontos A, B e C são centros dos círculos desenhados e são vértices de um triângulo isósceles retângulo em B. Então, ele está falando aqui que ABC é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados e dois ângulos iguais, e é um triângulo retângulo em B, ou seja, ele vai formar 90 graus aqui. E ele está falando que esse círculo aqui, que tem centro A e C, ele tem raio 1 mais raiz de 2. E os três círculos se tangenciam aos pares nos pontos D, E e F. Então, vamos ver o que as alternativas falam. Eu vou resolver, não vou resolver na ordem que elas foram apresentadas nessa prova amarela, vou resolver na ordem que eu achei mais lógica aqui para a gente desenvolver o raciocínio. Então, nós vamos iniciar com a alternativa número 4, que ela pergunta qual é o raio do círculo com centro em B, se ele é igual a 1. Aqui eu coloquei os dados que foram dados, ó, esse raiozinho aqui vale 1 mais raiz de 2, esse aqui também vale, e aí ele está perguntando essa partezinha amarela aqui, ó. Ele está perguntando o raio do círculo com centro em B. Ele quer saber se isso aqui vale 1. E aí é o seguinte, ó, isso aqui é um triângulo, ó, esse triângulo ABC. Vou colocar aqui para a gente trabalhar. E aí, ele fala aqui que é 90 graus. E aí, se ele é um triângulo isósceles, os dois lados ali de baixo eles vão ser iguais. Se a soma tem que ser 180 de um triângulo, então a soma desses ângulos aqui tem que ser 90. Então, cada um desses ângulos corresponde a 45 graus. Aqui também é 45. Vou deixar só um escrito para facilitar aqui no que eu vou fazer agora. E aí, que mais que a gente tem de dados? A gente sabe que esse lado aqui, que é a hipotenusa é o lado que está olhando aqui oposto ao ângulo reto, ele vale a soma dos dois raios, ó. 1 mais raiz de 2, mais raiz de 2. Então, isso aqui vale 2 mais raiz de 2. E aí, ele quer saber quanto vale essa partezinha amarela aqui. Essa partezinha amarela seria esse pedacinho aqui. O que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto vale todo esse lado aqui, que é um dos catetos, e vou subtrair o valor do raio. Então, eu vou chamar isso aqui de x, e vou tentar encontrar x. Como é um triângulo retângulo, eu posso usar só catoa. Aqui nesse caso, eu quero o adjacente, o cateto adjacente, e tenho a hipotenusa. Então, eu vou usar cosseno. Então, o cosseno de 45 graus, ele vale x sobre 2 mais 2 raiz de 2. E aí, agora, eu só vou desenvolvendo. Aqui, cosseno de 45, a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E agora, aqui, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar, ó, 2 vezes x, 2x, igual esse número vezes esse, vai dar 2 raiz de 2. E esse número vezes esse, ó, vai ficar 2 raiz de 2 vezes o raiz de 2. Vai ficar 2, e o produto entre as duas raízes vai gerar um outro 2. Então, vai ficar 4. E aí, agora, para eu isolar, eu passo todo mundo dividindo por 2. Aí, vai ficar raiz de 2 mais 2. Então, o que acontece? Esse valorzinho aqui vale esse valor de x, raiz de 2 mais 2. Só que esse pedacinho aqui vale 1 mais raiz de 2. Então, quanto vale essa parte amarela aqui do nosso desenho? Essa parte amarela vale 1. Por que 1? Porque se eu somar 1 com 1 mais raiz de 2, eu chego em raiz de 2 mais 2. Né? Se eu fizer 1 mais raiz de 2 mais 1, eu chego exatamente aqui no que a gente calculou. Então, para que isso seja verdade, esse trechinho amarelo tem que valer 1. Então, essa alternativa ela é verdadeira, ok? Vamos agora para a alternativa número 16, que fala: a área do triângulo ABC é igual a 2 mais raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Ou seja, ele está querendo saber qual que é a área desse nosso triângulozinho aqui que eu colei. Se a gente for fazer o seguinte, ó, se eu girar esse meu triângulo, eu consigo trabalhar com ele dessa maneira. Ele fica mais fácil da gente visualizar, ó. Aqui é o ângulo de 90, né? E aí aqui os dois ângulos de 45.
E eu sei que cada cateto, agora eu já sei quanto vale cada cateto. Esse cateto aqui eu calculei. Eu calculei ali em cima, vale 2 mais raiz de 2. Foi calculado, ó. Aqui vale 2 mais raiz de 2, aqui vale 2 mais raiz de 2. E aqui embaixo vale 2 mais 2 raiz de 2, né? Que é a hipotenusa aqui, ó. Então, o que que eu fiz aqui? É como se eu tivesse feito, como se eu tivesse girado aqui meu triângulo, tá vendo, ó? Vou escrever dessa maneira aqui, girado. E aí, o que que acontece? Por que que eu fiz isso? Porque daí eu consigo visualizar para fazer a nossa área. A nossa área de um triângulo não é base vezes altura sobre 2? Quando a gente tem aqui o triângulo retângulo, a altura vai ser o próprio cateto. Então, vai ficar 2 mais raiz de 2, vezes ele mesmo, que é o que está propondo aqui na resposta, sobre 2. Ou seja, a área do triângulo ABC é exatamente o que foi dado aqui. Então, é uma alternativa verdadeira. Muito bem. Agora, lembrando que esses desenhos aqui é o que estou colocando, tá? Não foi dado, foi dado somente aquele inicial. Então, estou colocando aqui só para facilitar a visualização. Então, agora ele quer saber a área do trapézio ACDE. Ou seja, ele quer aqui, ó, essa parte que tá em verde, ok? E aí, o que acontece? Para eu calcular essa parte aqui que tá em verde, eu posso pegar a área do triângulo que a gente acabou de calcular e subtrair desse triângulozinho pequenininho aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer? A área do triângulo eu já sei, acabei de calcular ali em cima. Agora eu vou calcular quanto vale essa areazinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos calcular, porque agora a gente já sabe quanto vale o raio, a gente já tem várias informações sobre ele. Então, vamos lá. A gente sabe que... Deixa eu aumentar isso aqui. Então, que dados que a gente tem? A gente sabe que isso aqui vale 1, que isso aqui vale 1, e que ele continua aqui sendo 90 graus e aqui 45 graus, né? Mesma coisa. Esses são os dados desse triângulo rosinha que a gente tem. E aí, eu posso fazer a área exatamente como eu fiz aqui. Ó, eu não fiz base vezes altura sobre 2, aqui eu vou fazer a mesma coisa para saber essa área. Então, a área é base vezes altura sobre 2. Se a gente girar, lembra lá, ó, essa vai ser como se fosse minha base e essa é minha altura. Então, é como se fosse 1 vezes 1 sobre 2. Então, a minha área do triângulo rosa é meio. Então, como eu quero a área do trapézio, o que que eu vou fazer? Vou pegar a área que a gente calculou antes, que é esse valor aqui, e vou subtrair de meio. Então, vai ficar, a área anterior ali era 2 mais raiz de 2 ao quadrado, vai ficar 2 mais raiz de 2 ao quadrado sobre 2, menos meio. A gente vai ter exatamente essa estrutura aqui. E aí, como é que a gente vai calcular? A gente pode abrir isso aqui é um produto notável, né? Dá pra gente fazer, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo sobre 2, menos meio. Então, isso aqui vai ficar. Eu posso colocar todo mundo no mesmo denominador, já que é 2. Então, vai ficar, ó, 4 mais 2 menos 1, vai ficar 6 menos 1, que é 5. Então, vai ficar 5 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Então, essa é a resposta. Então, a área do trapézio é isso. Resumindo, o que que a gente fez? Pegamos a área do triângulo verde menos a área do triângulo rosa, ok? Então, outra alternativa certa aqui. Muito bem. Vamos agora para a alternativa número 1. Então, vamos voltar agora para 1. Então, ele fala o seguinte: a área da região pintada S é maior que da região pintada T. Então, vamos tentar calcular essas áreas aqui. Para a gente calcular a área S, a gente sabe que esse ângulo aqui, ele vale 45 graus, certo? 45 graus, se a gente for pensar, 90 graus é 1/4 do círculo. 45 graus representa 1/8 do círculo,
né? Então, eu posso falar que aqui, vou colocar a área, vou colocar da mesma cor, vou colocar em rosa aqui para a gente identificar. Então, a área S, a gente sabe que vale 1/8 do círculo, ok? Então, como é que a gente vai fazer? A gente sabe que o círculo inteiro, quanto que é a área? O círculo inteiro não é πr ao quadrado? Só que eu quero só 1/8. Então, essa área S, eu pegar a área toda do círculo, πr ao quadrado, e dividir por 8. E aí, agora, é só fazer o seguinte, ó. Vai ficar π. O raio, só deixa eu recapitular aqui. 1 mais raiz de 2, só para escrever certo, sobre 8. Eu tenho esse resultado aqui para a área S. Vou só abrir aqui esse produto notável para ver o que acontece. Vai ficar π vezes quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E aí, juntando isso aqui, vai ficar π sobre 3 mais 2 raiz de 2 sobre 8. Essa área aqui, ela é a área S. Agora, a gente vai achar a área T, que é essa área azulzinha roxa. Área T. Se a gente for ver, isso aqui vale 90 graus. Então, 90 graus é 1/4 do meu círculo. Então, a área T, ela vale quanto que ela vale em fração? Ela vale 3/4, né? Porque ele quer essa área aqui. Então, eu sei que eu vou fazer πr ao quadrado sobre, vezes 3/4, né? Então, é 3/4 de πr ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 3/4 vezes π. O meu raio dessa circunferência eu calculei lá na primeira parte, que era 1. 1 vezes 1 é 1. Então, isso aqui vai ser 3/4 de π. Essa aqui é a minha resposta. E aí, agora a gente tem que tentar comparar. Lembrando que para eu comparar frações, eu tenho que tentar deixar no mesmo denominador. Eu acho que é mais fácil a gente passar esse aqui para o denominador 8, porque a gente vai comparar esses dois aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse aqui para o denominador 8. Isso aqui é a mesma coisa se eu multiplicar tudo por 2, por 6π/8, ok? Isso aqui, dá para a gente fazer uma aproximação. Raiz de 2, a gente sabe que é aproximadamente 1,4. Só para a gente ter uma noção de quanto que vai dar isso aqui. 1,4 vezes 2 é 2,8. Mais 3 dá 5,8. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 5,8π sobre 8. Então, é um valor, a área S vai ser menor, ligeiramente menor do que a área T, né? Na verdade, eles têm praticamente o mesmo valor, mas esse aqui ainda é um pouquinho menor. E ele está falando que esse aqui é maior do que esse, ok? Então, por isso, essa alternativa ela era falsa. Muito bem. Vamos agora para a última da questão, que falava o seguinte: a área da região obtida ao removermos a região pintada R do triângulo ABC é igual a esse valor ali. Bom, ele quer saber, a gente tem um triângulo ABC e ele quer tirar essa área R. Se ele tirar essa área R, vai sobrar essa areazinha aqui rosa, que a gente já calculou. Vai sobrar essa área aqui, que na verdade é o mesmo valor da rosa, vou até pintar em rosa aqui, porque é o mesmo valor, eles são o mesmo círculo, porque eles têm o mesmo raio. E agora falta a gente achar quanto vale esse trechinho aqui, vou colocar em verde. Né? Então, ele quer saber qual que é a soma dessas áreas. E aí, a gente sabe que a área S, ela vale, aqui a gente calculou, ela vale esse valorzinho aqui. Só que na verdade, dá pra gente já multiplicar, eu vou escrever aqui, essa área S. Só que eu tenho quantas áreas S, se a gente for ver? Vou chamar isso aqui de S também, já que é a mesma coisa. Então, eu tenho 2 S. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que eu multiplicar por 2, tá? Então, se eu multiplicar isso aqui por 2, vai ficar 2π, 3 mais 2 raiz de 2, sobre 8, que é a mesma coisa que π sobre 4
3 mais 2 sair de 2. E aí, agora, o que que falta? A gente já calculou as áreas rosas, agora falta só essa área verdinha aqui. Para a gente fazer a área verde, essa área verde, ela nada mais é do que, como aqui é 90 graus, ela vale 1/4. Lembra que a gente fez ali 3/4? Agora essa aqui vale 1/4. Então, é a mesma coisa que eu fazer πr ao quadrado sobre 4. O r vale 1, que é o raio ali da circunferência B. Então, vai ficar π vezes 1 ao quadrado sobre 4, que é a mesma coisa que π sobre 4. E agora, é só a gente somar esses dois valores aqui, né? Porque a gente quer a soma dessas três áreas. E aí, para a gente fazer a soma, é muito simples, basta a gente fazer... Vou colocar outra cor aqui. Basta a gente fazer π sobre 4 mais π sobre 4, 3 mais 2 raiz de 2. A gente pode colocar o π sobre 4 em evidência, que vai sobrar 1 mais 3 mais 2 raiz de 2. Que isso aqui é a mesma coisa que π sobre 4, 4 mais 2 raiz de 2. Se vocês observarem, tá tudo dá pra gente simplificar por 2, esse termo aqui e esse aqui, que vai sobrar π sobre 2, que multiplica 2 mais raiz de 2, que foi o que foi proposto aqui. Então, a soma dessas três áreas é exatamente esse valor aqui. Muito bem. Então, a gente fez todas as alternativas, um pouco fora de ordem, mas o gabarito final, ele chega em 30, ok? Então, o gabarito, ele é 30. E aqui dá pra gente, que eu também queria passar a mensagem para vocês que, às vezes, não precisa resolver as alternativas na ordem que elas se encontram. Por exemplo, eu quis resolver a 4 primeiro, porque daí eu já ia ter o raio, eu já ia conseguir desenvolver todas as outras alternativas. Então, às vezes, não comece pelo começo, comece pelo que for mais conveniente ali para a questão, ok? Pessoal, muito, muito obrigada e até o próximo vídeo.